Fala, turma 222. Começamos mais uma manhã de aula. Hoje é dia 24 de agosto, última semana do mês de julho. O que tem de bom nisso? Tá acabando o inverno. Cada dia que passa, o inverno vai embora, mas essa semana acho que vai ser bem gelada, né? Esse final de semana tende a ser mais gelado ainda, apesar de a gente ter passado um veranico aí, vai ser bem tensa a coisa, né? Bom, então nessa manhã chuvosa, nessa manhã carrancuda, a gente está terminando a manhã também, né? Agora já são 11 horas e 10 minutos, estamos terminando a nossa manhã e vamos terminar a nossa manhã falando sobre as mudanças, né, ocorridas no Brasil a partir da vinda de toda a corte portuguesa para cá. E eu, quando falo em corte, eu não falo só da família real, mas eu falo também da vinda principalmente de quem? De toda a nobreza portuguesa, né, que vem e se instala primeiramente no Rio de Janeiro, estado que vai ser a capital do Brasil até quando? Até a metade do século XX, quando Brasília vai ser construída lá com o projeto de Oscar Niemeyer, né? Um projeto maior ainda de Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? O projeto de Dom Pedro II, a construção de Brasília, é um projeto desenvolvido por Dom Pedro II que só vai ser executado por JK lá no final da década de 50 e inaugurada a Brasília então em 59, certo? Então, vamos falar sobre essa capital, que é o Rio de Janeiro, que recebe essa quantidade imensa de pessoas oriundas aí de Portugal. O que ocorre com o governo, né, que se instala no Brasil, da família real, por que se instala no Brasil? A gente já viu, já discutiu na aula passada, vimos aí, né, que a vinda desses caras para cá foi por conta, obviamente, da expulsão, né, ocorrida pelo exército napoleônico, né, dessa família de Portugal. E aí, então, nós vamos ter uma noção das transformações ocorridas no Brasil. Vamos nessa? Então, eu vou pedir a vocês licença para a gente poder dividir a nossa tela aqui, né, e observarmos. Ah, não é isso aqui. Não é esse aqui. Deixa eu tirar. Fora. Deixa eu fechar isso aqui. Deu problema aí? Interromper a transmissão. Vamos transmitir de novo. Vamos lá. Yes. Estão conseguindo enxergar isso aí, pessoal? Sim. Beleza. Então, deixa eu abrir aqui, só que deu bug aqui no meu... Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo aqui no meu... Ai, meu Deus do céu. Deixa eu interromper a transmissão, só um pouquinho, deixa eu fechar isso aqui. Voltar. Agora vai. Então, vamos nessa. A gente viu que a chegada de Dom João malandro do jeito que é, ele vai para onde? Ele vai direto para a Bahia, né? A gente falou sobre isso, chega em Salvador. Em Salvador, ele toma as medidas que tem que tomar, vai lá, instala uma escola. Oi? Alguém está falando? Instala uma escola de medicina em Salvador, né? E por que ele vai a Salvador? Ele chega a Salvador porque, obviamente, Salvador tinha ocorrido, né, em Salvador, que é a antiga capital do Brasil, a revolta, né, a revolta dos alfaiates, né, que teria sido algo muito contundente, queria uma república brasileira que fosse uma república inspirada na Revolução Francesa, ou seja, sem nenhum tipo de preconceito, né? Não tem problema. Não tem problema, João. Chega mais. Sem nenhum tipo de preconceito, sem escravidão, né? Queria um Brasil livre de Portugal, livre do pacto colonial e tudo mais. Então, Dom João, malandro do jeito que era,
de bobinho, ele só tinha um jeitinho de caminhar, né? Ele chega em Salvador e começa a fazer uma série de modificações na cidade, construção de calçamento, construção de uma escola, fala com a elite local, fala com a população da classe média. Então, ele é um cara que vai dar uma popularizada lá na sua imagem. E, em seguida, ele vai lá para o Rio de Janeiro, onde ele vai, então, no Rio de Janeiro, né, se instalar no Palácio do Catete e, a partir daí, então, governar o Brasil da seguinte maneira. 1808, o cara simplesmente abre os portos às Nações Amigas. Nações Amigas, né? Vamos combinar, apenas a Inglaterra era amiga de Portugal. Lembrando que todo mundo na Europa está com um bafo na nuca, porque o senhor Napoleão Bonaparte está dominando aquele território, aquele campinho é dele, né? Ele que domina o campinho, ele declarou, o Napoleão Bonaparte, né? Declarou que Portugal é inimigo, mandou invadir Portugal. Os portugueses fugiram com a ajuda dos ingleses, né? Os ingleses trouxeram os portugueses para o Brasil e os ingleses também vão fazer a defesa de Portugal para o rei de Portugal. Tudo isso tem um custo. A gente viu o custo disso, obviamente, vão ser o quê? Vão ser as medidas tomadas pelo governo português aqui no Brasil. Detalhe, se a coroa portuguesa vem para o Brasil, todo o sistema administrativo vem para o Brasil, todas as riquezas que eles podem tirar de Portugal, como dinheiro, ouro, prata, tudo, joias, vem para o Brasil. É necessário, então, que os impostos agora sejam pagos não mais para Portugal, mas fiquem no Brasil. E, principalmente, esses impostos, né, principalmente esse dinheiro, vai servir para sustentar toda essa gente, né, da nobreza, da família real, dos empregados reais que vêm para o Brasil. Então, toda essa mordomia, toda essa realeza da corte, né, vai ser sustentada aí por impostos, né, por uma série de medidas que vão ser tomadas por Dom João VI. Muito bem. Então, o primeiro tratado é um tratado de comércio com a Inglaterra, que é a moeda que Portugal precisa para pagar os ingleses. Então, diz o seguinte, todos os produtos ingleses que entrarem no Brasil... Oi, pessoal, caiu? Voltei? Tá todo mundo aí? Voltou. Beleza pura. Então, vamos lá. Todo o produto inglês, então, que vem para o Brasil, esse produto inglês, ele, na verdade, é o quê? Ele entra sem nenhum tipo de imposto. Ou seja, ele entra com o preço que ele vem da Inglaterra. Então, quem lucra com isso? Os ingleses. Os ingleses vão ganhar com isso, porque eles vão vender todos os produtos para os brasileiros. Então, os ingleses, eles precisam de quanto mais gente livre comprando, melhor para os ingleses. Então, o que eles vão exigir os ingleses? Que seja decretado o fim do tráfico de escravos. Eles querem o fim da escravidão. Não porque os ingleses são pessoas boas de coração. Por quê? Porque quanto mais pessoas livres, quanto mais trabalhadores assalariados eu tiver, mais consumidores eles terão. Certo? Então, a ideia dos ingleses era que a escravidão acabasse para que aumentasse o número de consumo das suas mercadorias. E não porque eles tinham respeito, eles tinham uma visão humanitária sobre o escravo. Pelo contrário, a gente estudou aqui, a gente viu aqui, eu falei para vocês sobre o livro que eu estou lendo, né, que é Escravidão. Deixa eu botar a pessoa para dentro aqui, o Bernardo e a Laura. Esse livro, a gente sabe muito bem, os ingleses eram grandes traficantes de escravos, né? A Elizabeth II, primeira, era uma das maiores traficantes de escravos que existiram, né, em toda a história da Inglaterra. Então, vejam bem, como é que eles mudam assim? É porque, na verdade, o interesse, a bufunfa, a grana, o cascalho fala mais alto, né? Então, o Tratado de Aliança e amizade, proibindo a Inquisição, que é a perseguição a todos aqueles que não pensam como os católicos pensam. E também a questão do fim do tráfico de escravos vão permitir que
judeus venham para cá, anglicanos venham para cá, calvinistas venham para cá e possam exercer as atividades econômicas, né? Judeus, e possam exercer as atividades econômicas, além de o escravo não existir, existir o trabalhador e por isso consumir. Só que isso não vai rolar. Por quê? Porque Portugal vai ser o último, escreve, pega a caneta. Portugal vai ser o último país. Não, Portugal não, Brasil, né? Brasil. Brasil vai ser o último país no planeta Terra a acabar com a escravidão. A tornar a escravidão algo que não é o seu modelo econômico, certo? Então, assim, ó, Brasil vai ser o último país a acabar com a escravidão enquanto modelo econômico de organização. Isso é um atraso. Isso é um atraso muito grande para o nosso país. E aí a gente pode pensar assim, será que isso tem reflexos hoje nos direitos humanos, na igualdade de gênero, na igualdade racial? Será que nós temos reflexos disso na política, na administração privada, por exemplo, de hospitais, na administração de empresas de telecomunicações, de radiocomunicações, dos advogados? Quantos juízes, quantos embargadores negros a gente consegue enxergar, né? Consegue ver, consegue ouvir? Né? Quer dizer, então tudo isso, gurizada, é um reflexo de um modelo muito antigo de escravidão que o Brasil vai perdurar, mesmo os ingleses indicando o fim do tráfico de escravos do país. Então, no Tratado de Comércio e Navegação, as tarifas alfandegárias vão ser bem reduzidas para os ingleses, e isso é bom, porque aí os ingleses vão vender tudo que precisa no Brasil. Aí tem um detalhe engraçado, né? Porque, por exemplo, o Rio de Janeiro é uma cidade extremamente quente, né? Tem até aquela música não sei se vocês conhecem, né? Não devem conhecer, eu nem me lembro o nome dela agora. É aquela Rio 40 graus, Cidade Maravilha, Purgatório da Beleza e do Caos. Não me lembro o nome da cantora que canta isso. Rio 40 graus quer dizer o seguinte, cara, é muito quente no Rio de Janeiro. A gente sabe o que a gente está falando. O Rio de Janeiro é uma cidade do calor, é uma cidade de praia, é uma cidade, né? Alguém botou ali que conhece. Vamos ver se conhece. Se conhece quem é? Fernanda Abreu. Obrigado, Marcelo. Grande Marcelo ligado no rock and roll. Então, olha só. Tem notícias, tá? Das tarifas alfandegárias que os ingleses vendiam tanta bugiganga para o Brasil, que eles mandavam tanta coisa que o Brasil comprava dos ingleses, por exemplo, e aí entrava e pagava, né? Blusões de lã, suéter de lã, terno, né? Tudo. Para que isso, cara? Se a gente é um país tropical e se o Rio de Janeiro é uma cidade extremamente quente, é porque eles empurravam goela abaixo os produtos para que o Brasil comprasse esses produtos, tá? Então, nós vamos essas tarifas, né, esse tratado de comércio, ele tem uma função que é pagar os ingleses, né, pelo todo o trabalho que os ingleses tiveram de financiar a vinda da família real e de toda a nobreza para o Brasil, tá? Bom, realizações de Dom João no Brasil. Bom, Dom João primeiro, ele vai abrir os portos. Depois ele vai dizer o seguinte, de agora em diante, quem quiser montar uma fabriqueta qualquer, produzir tecido, produzir roupa, alfaiates, quem quiser produzir móveis, quem quiser produzir utensílios, fazer louça, pode fazer. Estão livres para fazer. Ele vai permitir as manufaturas. Porém, como é que eu, brasileiro, colono brasileiro, vou produzir, por exemplo, louça? Vou produzir louça. Sendo que o meu custo para produzir isso aqui é muito grande. E aí chega a louça importada inglesa, que é mais barato do que a minha louça. Eu, empresário brasileiro, será que vale a pena eu pagar para produzir isso? Para concorrer com o produto inglês que é importado, de melhor qualidade e com preço menor? Não vale a pena. Então, vejam bem, a permissão de produção de manufaturas era só aqui,
Não tinha efeito. Não tinha efeito. O efeito era de quebradeira. Então, se compra produto importado. E aí, nós temos uma coisa interessante. O brasileiro, até hoje, pode perguntar para quem tu quiser, até hoje, nós temos uma mania de achar que tudo que é de fora, tudo que é importado é melhor que o nosso. Até hoje. E essa é uma característica que ela é uma, na verdade, é uma construção cultural que a gente tem, né? E essa construção cultural passa por isso. Passa justamente por incentivo à produção internacional e à chegada de produtos internacionais no Brasil, né? Passa por isso. Tudo que é de fora, tudo que vem de fora é melhor do que o nosso. Eu já cansei de ver, por exemplo, doutores sendo entrevistados, né, nas redes de televisão aí, dizendo, não, porque lá nos Estados Unidos, porque lá na Europa funciona assim. Cara, lá na Europa é lá na Europa, nos Estados Unidos é nos Estados Unidos e no Brasil. Tu entendeu? Então a gente tem aqui também, né, uma produção de qualidade, a gente tem costumes e culturas que tem que ser valorizadas e não são, né, adequadamente valorizadas em detrimento, né, da cultura alheia. Não estou desprezando, né, as culturas anglo-saxão, inglês, enfim, não é isso, Guizado. Eu só estou dizendo que muitas vezes a gente acaba dando preferência para algo importado sem mesmo conhecer algo que seja nacional. Tá? Isso é uma produção cultural. Então nós vamos ter, ainda com Dom João, a criação de uma academia militar, isso é próprio de um Estado, né? Vejam que o Brasil já deixa de ser colônia. Se o Brasil está criando condições de manufatura, se o Brasil está criando abertura de portos, se o Brasil está criando um banco do Brasil, um banco para o país, o Brasil já está deixando de ser, não no papel, mas deixando de ser de fato uma colônia. O pacto colonial entre colônia e metrópole não existe mais, porque não existe metrópole, velho. Não tem mais Portugal. O rei de Portugal não está mais em Portugal, está aqui. Eu pago imposto para o rei que está aqui. A capital é o Rio de Janeiro. Nós temos uma academia militar no Rio de Janeiro. Temos universidades, abertura de portas às nações amigas. Podemos produzir, podemos importar, temos um banco, temos uma moeda e temos ainda uma imprensa do governo, que é a imprensa régia. Quer dizer, todas essas características vão mudando a concepção, né, de colônia que nós tínhamos e nós passamos a ser, então, uma outra coisa além de colônia, certo? Biblioteca Real é construída, escola de medicina, já falei, Rio de Janeiro e na Bahia. O Real Teatro, que é essa imagem que está no pano de fundo aqui, né? No Rio de Janeiro. O Jardim Botânico, olha aqui, ó, lá no Rio de Janeiro, do lado da Rede Globo, né? Então, o Jardim Botânico com plantas de todas as partes do mundo. Isso aí era um hobby de Dom Pedro, né? Dom Pedro fez questão de montar um jardim botânico real, né? Então vale a pena visitar. E as consequências dessa vinda da corte para o Brasil, elas são consequências importantes. Eu falava para vocês a questão dos costumes importados da Europa. E um costume, por exemplo, eu queria perguntar a vocês: por que nós, se tem alguém aqui no grupo, tem alguém aqui na turma, a gente está com quantas? 19, 18 pessoas online. Eu pergunto a vocês, tem alguém aqui que usa boné o tempo inteiro? Gosta de usar boné? Usa boné? Eu usava, senhor, eu parei um pouco. Parou um pouco, né? Olha só, o boné de manhã, de tarde, de noite, dia de chuva, dia de sol, à noite, boné para sair. Cara, tem boné, eu tava vendo que esses dias eu recebi lá, né, no Instagram ou no Facebook, tu vem propaganda, né, de algumas coisas para ti e tal. Aí veio uma propaganda para mim de boné. Daí eu, legal esse boné aqui, né? Bonito, uma baita design e tal. Cara, 300 pila o boné. 350 o boné. Oi, eu sou do tempo de ganhar boné da Liquigás, de ganhar boné do Movimento Sem Terra, de ganhar boné da Mecânica do Zé. Agora, tem cada boné, velho, uns bonés que parecem umas panelas de pressão com uma aba reta, um negócio desse tamanho aqui, 500 pila um boné. É verdade isso? Eu acho que é, né, senhor?
Da onde vem essa cultura do boné? É nossa isso aí? É nosso? Nós que inventamos essa parada de boné ou qual é que é? Imagino que não. Gurizada. O boné, olha só. Vocês conhecem, tem alguém com Colorado aqui, né? Tem Colorado na banda aí ou não tem? O Colorado ganhou a Copa do Mundo de 2006. Beleza? O jogo foi aonde? Foi no Japão? Não tem Colorado aqui? Sim. Eita! Olha só, o jogo lá no Japão, né? Aí, vocês vão lembrar, na época não tinha aquele chapéu que era cônico assim, redondo, né? Que o pessoal usava, tipo, tive no Japão, dali Colorado, usava. Aquilo lá se usa mais no Vietnã, né? Que é um chapéu específico para plantação de arroz, né? Então, os plantadores de arroz, eles trabalham ali naqueles banhados, né, plantando arroz com aquele chapéu para se proteger do sol. É um chapéu de palha cônico, né, na cabeça. Saibam que esses vietnamitas, né, eles estão trocando essa cultura, eles não estão mais usando aquilo porque dá um trabalho para fazer e eles não estão mais fazendo, estão comprando bonés. Porque é muito mais barato comprar um boné do que parar e perder ali tipo, 3 dias trançando a palha para fazer um boné, para fazer um chapéu cônico. Aliás, o boné, ele vem com o New York Yankees, Lakers, sei lá, Indian, né? Brooklyn. Pô, cara, o boné vem com essa parada. Nike, Adidas, Umbro, Amber, Buckers, sei lá. E aí os caras compram esse boné. Ou seja, eles perdem a noção de fazer chapéus cônicos, eles não sabem mais fazer porque é uma tradição, e eles compram boné, que é uma tradição basicamente o quê? Americana. Então usar boné, né, teoricamente é para se proteger do sol, com a aba, né, uma aba que se protege do sol, seja ela reta ou seja ela dobrada, sei lá, mas ela se tornou algo culturalmente, né, virtualmente americano, principalmente a partir do século XX. Né? O boné se populariza muito, assim como o jeans, né? Graças à Revolução Industrial, né? Ao movimento do trabalhador, ao rock and roll. O jeans passou a ser algo usual. Hoje, tu compra uma calça jeans, que antigamente tu pagava uma calça jeans $10, tu compra uma calça jeans por $1.000. Porque tu paga a marca da calça. Ela não é mais calça de trabalhador. Ela é uma calça de marca, né? Então vejam que as coisas elas mudam, a cultura ela vai agregando. Por que eu estou falando isso? Porque o custo da vida dos brasileiros, pessoal, o custo vai aumentar. Por que vai aumentar o custo de vida? Cara, vão vir aquelas mulheres europeias, portuguesas, com aqueles chapéus imensos, com aqueles vestidos rodados, com um corpete que tu vai para fechar assim, gurias, para fechar aquele corpete assim, tem 350 botões, tu não consegue fazer isso sozinho, tu tem que ter uma empregada para fechar o corpete para ti, né? Porque senão tu não consegue te vestir. Tem que ter alguém que só fique ali fechando o teu corpete, não é verdade? Né? Tu vai usar sapatos importados. O homem com aqueles fraque, com colete, enfim, o paletó, com a gravata borboleta, com o lenço não sei o quê, com a calça corsário. Guris, o homem usava uma meia até abaixo do joelho, uma meia branca, com um sapato. E depois uma calça, tipo uma bermuda até em cima do joelho, que chama corsário. As gurias usam isso aí, né, no verão. Então, esse corsário, essa roupa de homem, era uma roupa europeia. Esse cara usava lã, ele usava uma cueca de lã por baixo. Imagina, no Rio de Janeiro, todo vestido de lã, queimando o corpo, mas estava o quê? Bem vestido. Então, vejam que essas tradições, não adianta ter uma roupa, tem que ter mais de uma. Por quê? Porque os europeus se vestem assim. As casas desses europeus aí,
dos nobres que vieram para o Brasil vão ter móveis de variados formatos, quadros, né? São criadas necessidades que não existiam antes para o povo brasileiro. E essas necessidades que são criadas, esse crescimento urbano do consumo, vai, obviamente, aumentar o custo de vida tanto dos nobres, tanto da elite brasileira, quanto do povo mais humilde do Brasil também, que vai acabar pagando imposto para que isso possa acontecer. Então, criação de cargos públicos. E aí eu queria perguntar para vocês uma coisa. Vocês já ouviram falar sobre isso? Já ouviram alguém dizer isso? Dizer o seguinte, ó, funcionário público é tudo vagabundo. Então, todos os vagabundos não fazem nada. Funcionário público não quer saber, é preguiçoso, só suga, é sanguessuga do governo. Cara, tem várias pessoas que repetem essa asneira que de funcionário público é vagabundo. Isso é uma asneira. Isso é uma asneira. Saibam vocês que se alguém está trabalhando nesse país hoje pela saúde pública, são funcionários públicos. Se alguém está trabalhando pela nossa segurança, são funcionários públicos. O funcionário público, graças ao funcionário público, a gente está aqui falando pela internet. Tá? Então, por quê? Porque os postes foram colocados por funcionários públicos. Ah, mas eu pago a Vivo. Ela usa o poste. E não paga nem aluguel para usar o poste. Para trazer essa imagem do professor Jairo para cá. Então, quer dizer, velho, vagabundo tem em tudo que é lugar. Eu tenho político vagabundo, eu tenho professor que é vagabundo, eu tenho o policial que é sem vergonha, que é vagabundo, eu tenho médico que é sem vergonha, que é vagabundo, que não trabalha. Eu tenho padres que não querem dar, né, não querem fazer nada. Eu tenho, sei lá, eu tenho qualquer coisa. Eu tenho gente em todos os campos de trabalho assim. O que eu não posso fazer é generalizar. Essa ideia da generalização, ela nasce onde? Ela nasce no Brasil colônia. No Brasil de João. E sabe por quê? Porque o João vai fazer o seguinte: todo aquele grupo lá de nobres que tinham regalias no Brasil, todos eles não trabalhavam. E aí, o que o Dom Pedro vai fazer? O Dom João vai fazer? O Dom João vai colocar todos eles como funcionários públicos. Então, eles vão receber dinheiro do governo como funcionário público, eles não vão ir trabalhar e vão, ainda por cima, gerar um estigma, gerar uma coisa na mente do povo brasileiro de que funcionário não trabalha, funcionário público não trabalha. Por quê? Por causa dessa gente aí, ó. Essa gente que veio do Rio de Portugal para cá para sacanear o povo brasileiro. Essa gente ficou no Rio de Janeiro. Ficou lá, né, mamando nas tetas do governo. Então, vamos ver. Criação de cargos públicos para ocupar os nobres. Distribuição de títulos nobiliárquicos. O que é isso? Olha só. Duque, arquiduque, visconde, conde. Como é que isso não existe no Brasil? Como é que isso vai acontecer no Brasil? E para que serve isso? Bom, esses são os amigos do rei. Quem tem um título é amigo do rei. Como no Brasil não tem tradição, isso não existe, porque isso aí passava de pai para filho, família, o que o rei vai fazer? O rei vai vender títulos. Então, por exemplo, o Jairo mora aqui em Porto Alegre, na Cidade Baixa, e tem uma criação de porcos. É muito rico, né? É muito rico, tem uma criação de porcos imensa. E aí, eu ganho muito dinheiro com isso. Só que o seguinte, eu não tenho nenhum título, né? Aí eu moro ali na Cidade Baixa e eu tenho o seguinte, eu tenho um monte de porco que eu crio aqui na lama, né? E daí eu quero um título. Então, como é que eu faço? Eu vou lá e compro um título e escrevo. Jairo da onde? Barão do Porco. Barão da baronesa da criação de gado, sei lá. E aí tu vai comprando títulos para ser amigo do rei. E qual é a vantagem de ser amigo do rei? Status, velho. Status. As pessoas querem status. As pessoas querem aparecer na mídia.
As pessoas querem se aparecer para o outro do seu lado. As pessoas querem se colocar na sociedade. Então, essas pessoas, obviamente, vão ganhar esses títulos, vão exercer um poder local, vão exercer um nome local e vão se sentir privilegiadas. Quando tiver alguma coisa acontecendo no reino, quem são os primeiros a saber? Os nobres. E vão comprar isso como? Com muito dinheiro. E por que o rei vai vender os títulos nobiliários? Porque o rei precisa de dinheiro para manutenção de toda a máquina do Estado. Então, o apoio de proprietários rurais, de grandes elites locais, serve para aumentar os impostos, porque a despesa da corte é muito grande no Brasil. Se precisava construir prédios, casas, né, dar uma vida de regalias para essas pessoas. Em 1815, então, o Brasil é elevado a Reino Unido a Portugal e Algarves. Então, vejam só, o Brasil já era considerado um reino, estava elevado, estava unido com Portugal e Algarves. Era um reino unido a Portugal, quer dizer, ele não era um reino independente de Portugal. E aí nós começamos uma série de transformações no estado do Brasil, né? Até que em Portugal, principalmente na cidade do Porto, a segunda maior cidade de Portugal, depois de Lisboa, é a cidade do Porto, nós vamos ter uma revolução em 1820. Olhem só que revolução é essa. Bom, lembrando vocês que a gente viu as independências da América Latina que começam em 1820 e vão até 1850, né? Pois então, o Porto, a elite financeira do Porto, está de saco cheio dos ingleses. Os ingleses estão explorando os portugueses. E aí o que acontece? Os portugueses dizem, olha, ou o rei Dom João volta para Portugal e transforma o Brasil de novo em colônia, ou a gente vai tomar o poder aqui em Portugal. Deixa eu repetir. Ou o rei volta para Portugal e transforma o Brasil em colônia. Transforma o Brasil em quê? Em colônia de novo. Cara, vou voltar aqui, ó. O Brasil tinha sido eleito, né, elevado a Reino Unido a Portugal. Aí o que os portugueses querem? Que o Brasil volte a ser colônia, volte a ser explorado no pacto colonial. E qual é que é, Portugal? Vai ocorrer o que no Brasil? Uma pressão para que o Brasil não volte a ser colônia. Dom João volta para Portugal para conter esse avanço e o filho dele, esse cidadão aqui, o Pedro, fica no Brasil. E o Pedro será o quê? Será forçado a transformar o Brasil em um país independente. Então, Dom Pedro assume aqui como regente e começa o processo de independência do Brasil, que vai de 21 a 22. Sobre este processo, sobre essas transformações que vão ocorrer no Brasil a partir de 21 e 22, a gente vai discutir no nosso próximo encontro. A gente tem que entender que o objetivo dessa pressão, né, da Revolução de 1820 no Porto era que Dom João voltasse a Portugal, assumisse o Império Português, expulsasse os ingleses lá de Portugal, e o Dom João vai fazer isso, vai assumir, e transformasse o Brasil em colônia. Só que isso não vai ser tão simples assim, porque as elites locais brasileiras, e principalmente um movimento social no Brasil, nós vamos ter aqui uma chamada Revolução das Cartas, Revolução Literária, que vão ser os panfletos, né, que vão circular pelas grandes cidades do Brasil, principalmente pelo Rio de Janeiro, né, falando sobre o Brasil fazer a sua independência, tornar-se independente de Portugal. Então, isso vai contar em muito, né, o chás das mulheres, né? Então, nós vamos ter verdadeiros encontros de conspirações pela independência do Brasil. Quer dizer, não é tão simples assim achar que Dom Pedro resolveu fazer a independência do Brasil e aquele quadro, né, de Dom Pedro com a espada em riste fazendo a independência. Não é tão simples assim. As coisas foram acontecendo aos poucos, né? Foi um movimento muito mais amplo
do que propriamente uma decisão de Dom Pedro. E isso a gente vai ver no nosso próximo encontro, que é quando? Quinta-feira. Não esqueça, quinta-feira estaremos aqui, se eu não me engano, nessa mesma hora, né? Nesse mesmo horário, para a discussão, então, deste texto, né? Deste momento. Deixa eu ver se é esse mesmo horário ou não. Não, é às 9h10, é um pouco mais cedo, tá? Então, às 9h10, a gente vai se reunir para discutir o processo de independência do Brasil. E aí nós vamos discutir, então, a primeira regência, como é que ficou caracterizada a Constituição Brasileira de 1824 e tudo mais. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Conseguiram entender? Eu fui muito rápido? Ou como é que foi? Tranquilo, tranquilo. Beleza, então, Bernardo. Tá tranquilo para os demais, pessoal? Sim. Sim. Beleza pura. A gente vai começar a fazer um trabalho. Vai ter um trabalho que a gente vai ser indicado pela supervisão aí, vocês fiquem ligados, tá? Que é a gente poder participar da Feira dos Direitos Humanos, que ocorre todos os anos, né? Que a gente é convidado pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente vai divulgar, eu vou divulgar para vocês como vai ser, e a gente vai ter uma aula específica sobre direitos humanos. A gente veio falando bastante aqui sobre a questão da escravidão, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, e talvez a gente vá nesse caminho aí, e eu vá falar para vocês sobre este livrinho que eu já apresentei em outro momento para vocês. É um livrinho da Djamila Ribeiro, né? É o Pequeno Manual Antirracista. Depois eu falo para vocês mais, com mais tempo. Agora a gente está terminando a nossa aula. Eu desejo a vocês, então, uma boa semana e até quinta-feira. Um beijo, se cuidem e a gente se vê na quinta e discute o tema da independência. Falou? Tchau! Tchau, pessoal! Valeu, senhor. Tchau, tchau. Falou.